Finalmente, depois de muito tempo de espera, o capítulo 10 de Boruto True Blue Vortex começa a dar as caras, onde os primeiros spoilers desse material já começaram a sair. E meu amigo, diferente da primeira prévia que saiu ainda essa semana, esse é um capítulo rápido, objetivo e direto que define exatamente para o que esse mangá chegou. Um capítulo com muita luta, novas transformações e, pasmem, uma possível finalização de personagem dessa nova geração. E é claro, se você quiser saber um pouco mais sobre esses spoilers, cola com a gente que hoje tem. E caso você seja novo por aqui, se possível se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Combinado então? Bora! Pois bem, meus amigos, então começando o vídeo de hoje, como eu disse pra vocês agora há pouco, finalmente os primeiros spoilers do capítulo 10 de Boruto True Blue Vortex começaram a sair. E meu amigo, apesar de ainda não ter uma tradução exata dos acontecimentos principais desse mangá, boa parte desse capítulo se baseia naquilo que a comunidade mais ama dentro desse mangá, ou seja, o hype, né, rapaziada? Pois bem, e para começar então, na capa do capítulo temos então como destaque a Himawari e a Kurama. Essa então é a segunda capa de destaque para a Himawari apenas nessa segunda fase do mangá. E essa capa então nos mostra ela com a pequena Kurama ali, né, como destaque e tudo mais, a qual podemos ver que inclusive a sua cor ali, a cor da Kurama, se mantém ali como a original. Enfim, detalhes à parte, quanto ao título do capítulo, ele está intitulado como Fatores. O capítulo então começa com a fuga do time 10, mais ou menos no molde que a gente viu ali no final do capítulo passado, onde nessa situação um time de buscas chega até o local, né, onde estava rolando ali aquele conflito e tudo mais, enquanto tanto o Jura quanto o Hidari ainda estão presentes ali no local. Esse time então é composto pelo Konohamaru, Nishi e outros dois ninjas que chegam ali, né, a mando do Shikamaru. Já do outro lado de Konoha ali, Kawaki e Delta, né, são avisados ali do que está acontecendo e tudo mais, e eles também partem ali em direção ao local. Dando um pequeno destaque de que o Kawaki, ele decidiu deixar o Boruto, né, decidiu não seguir o Boruto e seguir ali a ordem, já que a Himawari era o alvo. Então, visando isso, obviamente o Kawaki acabou priorizando aquela situação. Quanto ao Boruto, ele se encontra escondido ali em uma casa aleatória, ali na sacada de uma casa, esperando então o efeito da ativação do Karma passar, né, já que ele tá ali meio ofegante ainda, não tem um pleno controle sobre como controlar o Momoshiki naquela situação e por aí vai. Mas voltando à situação do campo de batalha, Jura decide partir ali, né, em direção ao time 10 antes que ele o perca de vista. Enquanto isso, Hidari decide ficar ali para lidar com a situação do time do Konohamaru. Ele então confronta, né, esse time ali, eles fazendo algumas perguntas e tudo mais, só que no meio disso, antes das perguntas do Hidari serem respondidas, tanto Sarada quanto a Sumire acabam chegando ali naquele local. Elas estavam ali há 5 meses correndo basicamente para chegar lá e agora finalmente chegaram. E vendo isso, sabendo, né, que quem chegou ali no local foi a Sarada, Hidari então identifica automaticamente que ela era o alvo dele. Hidari então joga algumas marcas de garra ali no caminho das meninas, uma na frente da Sarada, uma no meio entre elas e outra atrás da Sumire. E então ele parte para atacar rapidamente a Sarada, né, ele nem pensa duas vezes ali, ele só joga e entra num cinto e vai. E então é uma jogada muito rápida, né, ele chega ali atrás da Sarada, ele puxa ali a mão para trás, faz um Chidori ali na mão, só que a Sarada consegue reagir ao ativar o seu Sharingan, escapando rapidamente naquela cena que vimos lá no primeiro spoiler do dia 14. E essa cena aqui onde a Sarada desvia do Chidori e tudo mais, apesar de agora estar bem contextualizada e fazer bastante sentido o que aconteceu aqui, ainda existe uma certa inconsistência que prejudica um pouco a personagem, mas isso é um ponto que deixaremos para comentar em um próximo vídeo um pouco mais detalhado somente sobre isso. Mas sim, já digo para vocês que existe algo ruim aqui nessa cena, mas não diretamente relacionado a esse capítulo em si, mas sim algo que já aconteceu, a gente já comentou sobre isso num vídeo anterior, e agora eu acho que a gente tem uma certa resposta e o Kishimoto acho que estava meio louco quando o mangá começou. Enfim, vamos debater um pouquinho mais sobre isso aí mais adiante. Quanto ao contexto do que acontece aqui, Sarada de fato consegue desviar ali em uma cena muito foda, e ainda por cima ela consegue ativar um Chidori ali sem usar selos, basicamente nada, conseguindo ainda contra-atacar ali o flanco direito do Hidari muito rapidamente. Ela, tipo, evita um Chidori, faz um Chidori e ainda rasga o inimigo ao meio. Hidari então, ao receber o golpe, ele cai no chão, mas rapidamente ele se recupera ali da queda e tal. Aparentemente não foi um ferimento muito grave, foi algo que aparentemente pegou meio que de raspão, por assim dizer. E a Sarada, meio que sem entender ali, né, o que aconteceu, já que foi tudo muito rápido, ela se questiona se aquilo que tentou acertar ela era de fato um Chidori, né, afinal de contas, nem ela mesmo sendo muito rápida conseguiu perceber, né, pelo que ela estava sendo atacada ou por quem que estava atacando ela.
Agora voltando ao encontro lá do capítulo passado entre a Himawari e a Kurama, Kurama então se apresenta para Himawari e explica para ela que os dois estão em lugar nenhum, basicamente, mas que tanto ela quanto a Himawari agora elas têm uma consciência mútua, basicamente um pensamento meio que mesclado, mais ou menos como acontece com Momoshiki e Boruto. Kurama então não explica exatamente como isso aconteceu, como ela reviveu, como que ela está ali, ou o que está acontecendo de fato, mas ela diz que apenas aceita o fato da situação atual. Quanto à situação do lado de fora ali, né, o time 10 ainda continua fugindo em alta velocidade, enquanto agora então eles são perseguidos pelo Jura. Jura então manda ali uma Bijudama pra cima deles e o pássaro do Inojin ele é rasgado, ele perde uma das asas e tudo mais, e todos eles acabam caindo ali em uma espécie de vale, né, um desfiladeiro ali, alguma coisa assim, sendo que a Chocho é responsável por salvar eles ali da queda. Jura inclusive elogia, né, o trabalho em equipe ali do time 10 novamente e tudo mais, enquanto do lado de dentro ali da Himawari, a Kurama meio que afirma que o poder do Jura e a quantidade de chakra que ele possui superam até mesmo as do Naruto. E sabendo disso, né, sendo pressionada ali pela Kurama e tudo mais, de quem aquele inimigo é, Kurama também define ali, né, que ela é o alvo e tudo mais, Himawari se encontra totalmente sem saída, e nessa situação ela decide então fazer algo que seria meio inconsequente, por assim dizer, já que nessa situação de pressão e tudo mais, Himawari então decide atacar o Jura sozinha. Ela salta ali pra cima dele, né, naquele tradicional salto que ela faz ali no treinamento lá no primeiro capítulo, e então ela tenta meio que dar uma voadora ali no Jura, só que obviamente o nível da Himawari comparado com ele é surreal, né, não existe um tipo de comparação. Himawari não tem poder para enfrentar o Jura, pelo menos não em sua forma base. E então com o Jura segurando ali a perna dela e tudo mais, infelizmente o pior acontece. Ela acaba sendo segurada ali pela perna e, acredite se quiser, aqui a gente tem então a perna da Himawari sendo quebrada ali em 2 pedaços, em uma cena que podemos dizer que coloca o rumo dessa luta em um nível um tanto quanto diferente das coisas que já vimos, obviamente, em Tubular Vortex até então, já que essa cena se assemelha muito lá quando o Ishiki, né, quebrou o braço do Boruto e tal, ali uma cena bem explícita e tal, sendo que basicamente o Kishimoto canonizou o pezinho torto da Himawari lá de uma das páginas do primeiro capítulo, né, mas brincadeiras à parte, Himawari acaba caindo ali no chão, né, agonizando de dor e tudo mais, teve a perna quebrada, e após isso então o Jura meio que se prepara ali pra terminar com a Himawari, né, ele vai colocando ali ela dentro da árvore de novo, e o Inojin ali ao ver aquela situação, ele tenta salvar a Himawari com um dos seus jutsus ali e tal, desenho e pá, porém nada do que ele foi feito surtiu efeito e a Himawari então novamente continua prestes a ser engolida pela árvore do Jura. E vendo então que aquele seria o fim da sua amiga, Inojin então decide ir para o tudo ou nada. Ele vai ali e salta pra cima do Jura, né, em uma cena que já vimos por diversas vezes ao longo da obra de Naruto, onde quando acabam-se os recursos, né, o personagem basicamente ele vai se jogar de peito aberto com uma kunai na mão. E mesmo esse sendo um ato heróico ali com o Inojin se jogando ali como herói e tudo mais, essas coisas assim, ele simplesmente é nocauteado rapidamente com uma joelhada do Jura ali que joga ele no chão. E então quando o Inojin já tava ali no chão, né, quase derrotado ali e tudo mais, tipo rastejando ali, ele acaba encostando ali no pé do Jura, dizendo assim, solte a Himawari, basicamente é isso que ele diz. E então o Jura, sem piedade nenhuma, ele nem fala nada, ele só olha assim e ele simplesmente empala o Inojin pela barriga com uma árvore que sobe do chão. Sim, o Inojin sofre um grave ferimento, ele é perfurado ali na barriga, né, e tal. Ele é levantado e conforme ali o peso dele, né, gravidade e tudo mais, o ferimento vai se abrindo ali cada vez mais até que ele é totalmente empalado ali por uma árvore. Sendo esse um possível fim da linha para o Inojin, e ao mesmo tempo um recado para o leitor sobre uma das maiores críticas feitas para o mangá de Boruto até o presente momento, onde simplesmente ninguém morria nessa história. E agora fica a dúvida se será mesmo se o Inojin realmente morreu logo no começo do mangá. Será que o Kishimoto entendeu que a história precisa de um certo peso? Ou será que é possível que ele volte à vida nos próximos capítulos? Enfim, honestamente, esse tipo de situação de choque, né, é sempre necessário aí para que outros personagens possam evoluir. Nesse caso, então, esse choque seria para a evolução da Himawari, que ao ver ali o seu amigo sendo finalizado na frente dos seus olhos, Himawari então explode em fúria e então uma nova transformação aparece. Dessa vez então, Himawari acaba destruindo ali a árvore do Jura de dentro para fora, simplesmente com muita raiva ali, muita fúria com o poder que é liberado, e juntamente do poder da Kurama, ela se prepara então para uma nova batalha.
Nessa transformação, Himawari não possui ali um manto de chakra, né, vermelho e tudo mais. Sua aparência também não muda nem um pouco, mas os seus olhos ganham ali, né, um olhar vermelho da Kurama e tal, e o contorno ali dos olhos também acaba ficando um pouco mais marcado, assim como também o cabelo dela passa a representar ali talvez, né, um número de caudas que a Himawari tem nesse momento, alguma coisa assim, ou seria simplesmente um cabelo arrepiado, mais ou menos como era o caso lá da Kushina. É algo realmente muito parecido com o que a Kushina fazia quando ela entrava ali em um estado de fúria e tudo mais. Ou se esse modo pode ser, sei lá, uma espécie de nova transformação da fúria ali do manto vermelho da Nove Caudas, onde não haveria necessidade daquela forma animalesca aparecer, né? Onde a Kurama expulsava ali o seu ódio pra fora e tudo mais, e colocava ali aquele manto vermelho no Naruto e tal, essas coisas assim. Sendo esse basicamente o capítulo desse mês. Um capítulo sem muitas revelações, honestamente sem nenhuma grande revelação, mas com certeza cheio de grandes acontecimentos e pontos marcantes, né, que trazem ainda mais hype para essa nova narrativa. Mas e você? O que achou? Gostou dessa transformação aí da Himawari? Acha que o Inojin realmente morreu ou vão fazer alguma coisa ali para ele poder voltar futuramente? Não sei ainda. Sarada terá problemas com o Hidari no próximo capítulo? Eu não sei se o Hidari vai pegar tão leve assim ou se ele vai ser tão imprudente como ele foi nessa situação em que ele enfrentou a Sarada atualmente. Enfim, ainda teremos mais lutas aí no decorrer desse arco, ainda fico curioso com relação a Himawari e com relação a Sarada, né, elas estão tendo aí um destaque muito grande, o mangá se sustentou muito bem apenas com as duas, então logo mais a gente volta aí para comentar um pouco mais sobre esse capítulo, detalhar um pouco mais sobre os pontos aí envolvendo Himawari, Sarada, definir um pouco também sobre a questão do Boruto ali com o Karma e tudo mais. Enfim pessoal, basicamente esse é o vídeo de hoje, se você gostou, deixe seu gostei, a gente se vê muito em breve, tamo junto e é nóis!